Você já parou para pensar em como, ao longo da história, momentos decisivos foram transformados pela força da oração? Em situações onde tudo parecia estar perdido, desde antigos reinos bíblicos até vidas pessoais, a oração foi o catalisador para o impossível se tornar realidade. Quando tudo ao redor gritava não há saída, homens e mulheres se voltaram para Deus e o improvável aconteceu. Neste vídeo, você vai descobrir ensinamentos profundos e inspiradores sobre o poder que a oração tem de mudar o impossível. E não se engane, o último ensinamento é o mais importante e pode transformar radicalmente sua maneira de orar e viver. Número 1. A oração. Abre portas trancadas por anos. Já imaginou como seria encarar uma porta fechada por tanto tempo que você até esqueceu o que há do outro lado? Na vida, muitas vezes nos encontramos diante de portas trancadas, oportunidades que parecem inalcançáveis, sonhos que deixamos de lado porque as chaves nunca chegaram às nossas mãos. Mas a oração é a chave que vai além do que se pode ver, além do que se pode tocar. Lembre-se de Pedro na prisão. Ele estava acorrentado, guardado por soldados e com portas fechadas. Aos olhos humanos o fim parecia certo. Mas enquanto ele estava preso, a igreja orava intensamente. E em resposta a essas orações, Deus enviou um anjo para abrir não só uma, mas todas as portas da prisão. Atos capítulo 12, versículos 5 ao 7. Pedro não precisou fazer nada além de seguir a voz de Deus. Essa passagem é uma metáfora poderosa. Quantas vezes você sente que está em uma prisão? Não uma prisão física, mas emocional, espiritual ou até mesmo financeira. As correntes podem ser invisíveis, mas a sensação de estar preso é real. E o que é mais difícil de enfrentar do que uma porta trancada? A sensação de impotência. Mas a oração nos lembra que não somos impotentes. Quando Pedro viu as portas se abrindo diante dele, foi um lembrete de que no reino espiritual não há fechaduras que Deus não possa quebrar. E se as portas da prisão podem ser abertas por meio da oração, quanto mais as portas que te impedem de alcançar os planos que Deus tem para a sua vida. Às vezes, a porta que parece trancada por tanto tempo é simplesmente uma questão de perspectiva. O que nos parece impossível de mover pode ser um teste de nossa fé e paciência. É como uma montanha que, de longe, parece intransponível, mas à medida que você se aproxima, percebe que existem caminhos ao redor dela. A oração nos dá essa visão. Ela não apenas abre portas, mas nos mostra que, muitas vezes, o que parecia ser uma parede intransponível era, na verdade, uma porta esperando para ser aberta no tempo certo. Imagine, por exemplo, o agricultor que trabalha sua terra durante meses, esperando pela colheita. Ele prepara o solo, planta a semente, cuida dela, mas precisa esperar que o tempo certo chegue para ver os frutos. Assim é a oração. Muitas vezes, oramos esperando uma porta se abrir imediatamente. Mas Deus, como um agricultor paciente, sabe que a semente precisa de tempo. A chave da oração não é só abrir portas, mas abrir portas no tempo certo. Se o agricultor colhesse sua lavoura antes da hora, perderia todo o fruto do seu trabalho. Da mesma forma, a oração nos ensina a esperar pelo momento em que a porta certa se abrirá, no tempo exato, com os frutos maduros da bênção. Também há portas que por anos estão trancadas, não porque Deus não quer abri-las, mas porque ainda não estávamos prontos para atravessá-las. Talvez você já tenha experimentado isso. Orou por algo durante muito tempo e, quando finalmente aconteceu, percebeu que se tivesse acontecido antes, não teria conseguido lidar com a bênção. Assim como um vinho precisa de tempo para envelhecer e alcançar seu sabor pleno, algumas portas só podem ser abertas quando estamos maduros o suficiente para atravessá-las. A oração nos molda enquanto esperamos, preparando-nos para aquilo que Deus já preparou para nós. E no meio desse processo, enquanto esperamos pela porta certa, a oração nos dá paz. Lembra do salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Esse fará é a promessa de que a porta será aberta. Mas o ato de entregar
significa que confiamos em Deus, não na nossa capacidade de forçar a abertura. A oração nos ensina a entregar e a confiar, sabendo que quando a porta certa se abrir, será um passo em direção ao propósito maior que Deus desenhou para cada um de nós. Portas trancadas são parte da jornada, mas elas não são o destino final. Assim como Pedro, que saiu da prisão e voltou à liberdade, as portas que parecem inalcançáveis na sua vida podem ser abertas pela oração. No tempo certo, no momento exato, aquilo que parecia impossível se tornará o próximo passo, em direção ao que Deus tem para você. E enquanto você ora e espera, lembre-se de que o silêncio e a espera não são sinal de portas permanentemente fechadas, mas de que algo grandioso está sendo preparado do outro lado. Número 2. Oração. O canal de Deus para o improvável. Quantas vezes nos pegamos em situações onde tudo parece perdido, onde a lógica e as circunstâncias gritam, não há saída. O improvável é aquilo que aos olhos humanos não tem chance de acontecer. Mas o improvável é o campo onde Deus trabalha de forma mais extraordinária. E a oração é o canal que abre esse caminho invisível. Ana, a mãe de Samuel, sabia bem o que era enfrentar o improvável. Estéril e desprezada, ela carregava o peso de um sonho que parecia impossível. Contudo, sua resposta não foi desistir. Em vez disso, ela orou com tamanha intensidade que até foi confundida com alguém fora de si. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. O improvável aconteceu. Hana concebeu Samuel, e o que antes era um sonho distante se tornou uma realidade viva. O improvável, aos olhos humanos, é como uma muralha intransponível. Mas para Deus, essas muralhas são oportunidades para demonstrar seu poder. E a oração é como a catapulta que lança nossas expectativas diretamente para os céus, esperando que Deus responda no tempo e da forma que ele planejou. Lembra de Gideão, um homem simples, com medo, escondido, colhendo grãos enquanto seu povo era oprimido pelos midianitas. Deus o escolheu para liderar um exército, mas não um exército grande e poderoso, e sim um pequeno grupo de 300 homens, que, pela lógica, jamais poderiam vencer a batalha. Mas através da oração e da obediência, Gideão e seus 300 derrotaram um exército inimigo incontável. Juízes capítulo 7, versículos 6 e 7. O improvável não é barreira para Deus, e a oração nos coloca diretamente na rota do milagre. A oração transforma nossa visão. O que parecia uma estrada sem fim de fracassos e desapontamentos pode, através da fé, tornar-se o início de uma jornada inesperada. Pense em uma árvore imensa com raízes profundas. Aos olhos de quem olha de fora, a árvore é imbatível, imovível, mas a oração é como a água que silenciosamente enfraquece suas raízes por baixo da superfície, até que, um dia, a árvore cai. O improvável pode parecer indestrutível, mas a oração age como um movimento contínuo, mesmo quando não percebemos. Ela trabalha nas raízes das impossibilidades, preparando o caminho para que o improvável se torne possível. Mas o improvável também nos desafia a confiar. Em nossa sociedade, somos ensinados a acreditar apenas no que vemos, no que podemos calcular e medir. No entanto, Deus nos convida a orar precisamente quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes para uma multidão, o improvável é onde Deus se revela como provedor. Imagine uma mesa vazia, sem alimentos. Pela lógica humana, aquela mesa continuará vazia, mas a oração coloca Deus no centro da mesa. De repente, aquilo que era insuficiente se torna mais do que o suficiente. A oração não apenas muda a situação, ela muda nossa percepção do que é possível. É importante entender que, ao orar pelo improvável, não estamos apenas pedindo por milagres extraordinários. Estamos sendo chamados a reconfigurar nossa maneira de ver a realidade. Muitas vezes, o improvável acontece primeiro dentro de nós. Quando oramos, Deus não apenas muda as circunstâncias, Ele muda o nosso coração, a nossa mente. O improvável é possível porque a oração nos conecta à vontade de Deus. E quando estamos alinhados com essa vontade, até as montanhas mais altas se tornam planícies.
Refletindo sobre a história de Ana, o que parecia uma impossibilidade em sua vida era, na verdade, uma plataforma para que Deus realizasse algo maior do que ela poderia imaginar. A oração dela não apenas trouxe um filho, mas um profeta que mudaria a história de Israel. Isso nos mostra que o improvável muitas vezes traz uma colheita muito maior do que aquilo que pedimos. A oração abre espaço para que Deus surpreenda, para que Ele vá além daquilo que pensamos ou esperamos. Quando oramos por algo que parece improvável, precisamos estar preparados para receber algo ainda maior, porque Deus sempre nos surpreende. E o mais fascinante é que o improvável não é o fim, mas o início de uma nova fase de vida. Assim como Ana, que foi abençoada com mais filhos após Samuel, o improvável é a porta de entrada para um futuro inesperado, repleto de novos milagres. A oração transforma o improvável em uma plataforma de crescimento, de transformação e de realização dos propósitos de Deus. Número 3. A força de 1000 guerreiros em uma oração de um só. Em momentos de luta, quando tudo ao redor parece desmoronar, muitos acreditam que a força está no número, que quanto mais aliados, quanto mais poder humano, maiores as chances de vitória. Mas o que fazer quando você está sozinho? Quando a batalha parece imensa e não há exércitos para lutar ao seu lado? A verdade é que, no reino espiritual, uma única oração sincera pode ter a força de 1000 guerreiros. Ezequias sabia bem disso, cercado por um exército imenso. Uma força militar que prometia destruir tudo, ele orou. Apenas uma oração fervorosa a Deus, e em uma só noite, 185.000 soldados caíram mortos, sem que Ezequias precisasse levantar uma espada. 2 Reis capítulo 19, versículo 35. Essa história revela algo profundo sobre o poder da oração. Não é a quantidade de pessoas orando que determina a força, mas a intensidade, a fé e a conexão com Deus. Quando oramos com todo o nosso coração, não estamos sozinhos, mesmo que fisicamente pareça que estamos. Nossa voz se une a uma legião de forças espirituais que agem ao nosso favor. Imagine uma pequena vela em um quarto escuro. A escuridão pode ser imensa, mas a luz dessa única chama é suficiente para afastar as trevas ao seu redor. Assim é a oração de uma pessoa que coloca sua confiança em Deus. Ela não precisa de multidões ao seu redor, porque a presença de Deus é suficiente. E aqui entra uma metáfora poderosa. Pense em um arco e flecha. A força da flecha não está no tamanho do arco ou na quantidade de flechas disparadas ao mesmo tempo, mas na precisão e na tensão colocada ao puxar a corda. Quanto mais tensão, mais longe e mais certeira a flecha. Assim é a oração. Quando a alma está tensa, esticada pelas dificuldades da vida, é nesse momento que, se dirigida corretamente, a oração vai mais longe e alcança mais. A força não está no número de flechas disparadas, mas na precisão e na fé com que a oração é feita. Agora considere a situação de Jesus no Getsêmani. Ele estava fisicamente sozinho. Os discípulos dormiam, mas ele orou. Suas palavras tinham o peso de um exército. Ele sabia que a batalha espiritual que estava para enfrentar era imensa, mas mesmo assim, uma única oração feita com total entrega e fé moveu o céu. Essa oração, feita em um momento de solidão e angústia profunda, foi o que fortaleceu Jesus para enfrentar a cruz. A força de 1000 guerreiros estava contida naquelas palavras solitárias, no derramar de sua alma. O que isso nos ensina? Que nas horas de maior dificuldade, quando você se sente sozinho, a oração é seu maior aliado. Talvez ninguém ao seu redor entenda a profundidade da sua dor, talvez pareça que ninguém pode te ajudar, mas uma oração genuína pode mudar a história. Pode ser que o mundo não veja, pode ser que os resultados não sejam imediatos, mas o reino espiritual responde. Assim como o pequeno Davi enfrentou o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda, sua oração pode ser a pedra que derruba os gigantes que se colocam à sua frente. E o segredo é esse: entender que a batalha nunca foi sua, é de Deus. Quando você ora, não está simplesmente pedindo ajuda, está transferindo a batalha para as mãos
daquele que nunca perdeu uma luta. E o que poderia ser mais poderoso do que isso? Uma oração tem a capacidade de mover o que nenhum exército pode mover. Ela atravessa barreiras invisíveis, age onde a força humana não pode alcançar e transforma o impossível em realidade. Por fim, olhe para os testemunhos de grandes homens e mulheres de fé. Quantos não estavam sozinhos no meio de suas lutas, mas venceram porque oraram? Moisés, ao levantar suas mãos, trouxe vitória sobre os amalequitas. Elias, com uma oração, trouxe fogo do céu diante dos profetas de Baal. A oração é a arma mais poderosa que você pode empunhar, e sua força não está no número de vozes, mas na fé de quem a faz. Quando oramos, nunca estamos realmente sozinhos, pois Deus sempre ouve e age, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em completo silêncio. Número 4. Oração. Renasce a esperança destruída. Quando tudo parece estar em ruínas, quando os sonhos e projetos de uma vida inteira se desmoronam como um castelo de areia levado pela maré, é fácil acreditar que não há mais esperança. Mas é exatamente nesses momentos que a oração renasce a esperança destruída, trazendo nova vida ao que parecia impossível. Neemias viveu esse dilema. Ao saber que Jerusalém estava em ruínas, seus muros derrubados e seu povo desolado, ele poderia ter se rendido ao desespero. Mas, ao invés disso, Neemias se lançou em uma oração intensa, pedindo por restauração e direção. Neemias capítulo 1, versículos 4 ao 11. E sua oração não apenas trouxe consolo, mas se tornou o ponto de partida para a reconstrução da cidade. A oração tem esse poder. Ela transforma escombros em fundamentos de algo novo. É como um jardineiro que, em um campo devastado por uma tempestade, olha para a terra e vê potencial. Onde os outros veem destruição, ele vê a oportunidade de plantar algo novo. A oração é a semente que começa a germinar no coração quebrantado. Mesmo quando tudo ao redor parece ter sido varrido, a oração prepara o solo para uma nova colheita. Não é à toa que Jesus comparou o reino de Deus com uma pequena semente de mostarda, que, quando plantada, cresce e se torna uma grande árvore. Marcos, capítulo 4, versículos 30 ao 32. Da mesma forma, uma oração, mesmo pequena, pode ser o começo de uma transformação gigantesca. Neemias nos ensina que a oração não apenas renova a esperança, mas também nos dá uma visão clara de como agir. Ele não apenas orou por restauração, ele também recebeu de Deus a estratégia para reconstruir os muros de Jerusalém. A oração transforma não apenas o coração, mas também abre a mente para soluções que antes não eram visíveis. É como estar em meio a uma tempestade e, de repente, a neblina começa a dissipar, revelando o caminho à frente. A oração é essa luz que clareia a estrada, mostrando que, mesmo em meio à destruição, há uma rota de saída, uma forma de reconstruir. E não é apenas sobre grandes muralhas ou cidades. Pense nas pequenas ruínas da vida cotidiana, relacionamentos rompidos, sonhos que nunca se concretizaram, frustrações acumuladas ao longo dos anos. Às vezes, essas ruínas parecem tão pessoais que achamos que Deus não se importa ou que são irreversíveis. Mas a oração entra nesses lugares secretos da alma, onde ninguém mais pode ver, e começa a reconstruir de dentro para fora. Assim como Neemias reconstruiu as muralhas de uma cidade, Deus, através da oração, começa a reconstruir as muralhas da nossa fé, da nossa esperança e do nosso propósito. Um exemplo prático disso está nas muitas histórias de casais que enfrentaram crises profundas em seus casamentos. Quando tudo parecia perdido, quando os muros de confiança e amor foram derrubados, a oração restaurou o que parecia impossível. Não é algo mágico, mas um processo profundo, onde Deus trabalha no coração de ambos, trazendo perdão, cura e renovação. O que antes era uma relação em ruínas, pela força da oração, se torna uma nova construção, mais forte e mais resistente do que nunca. Outro aspecto importante da oração que renova a esperança é que ela nos conecta com o que Deus vê e não com o que nossos olhos físicos enxergam. Neemias não via apenas pedras derrubadas, ele via o potencial de uma cidade restaurada.
A oração nos dá essa visão de longo prazo, onde em vez de focarmos nas ruínas atuais, começamos a vislumbrar o que pode ser construído. É como um arquiteto que olha para um terreno cheio de entulho e já consegue visualizar o edifício que será erguido ali. A oração nos permite ver além do caos, além do momento presente, e acreditar na possibilidade de algo novo. E talvez a maior lição que Neemias nos ensina é que a oração não apenas renova a esperança em nós, mas também inspira a esperança em outros. Quando Neemias começou a reconstruir os muros, muitos outros se juntaram a ele. O espírito de renovação que começou com uma oração individual se espalhou por toda a comunidade. Da mesma forma, quando oramos e permitimos que Deus renove nossa esperança, esse renascimento não fica restrito a nós. Ele se espalha para aqueles ao nosso redor, transformando famílias, comunidades e até nações. Número 5. Quando Deus silencia, a oração quebra o silêncio. Você já se sentiu em um deserto gritando por socorro, mas tudo ao redor parece deserto e vazio? O silêncio de Deus é como esse deserto. Dói, desafia, corrói a alma, mas o deserto não é o fim. Há algo profundo no silêncio de Deus, uma espécie de terreno sagrado onde a transformação começa. Lembra-se de Jó? Ele perdeu tudo: sua saúde, seus filhos, sua riqueza. Clamou a Deus e o céu permaneceu fechado por um tempo. Mas o que a história de Jó nos ensina é que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Jó não sabia que no meio de sua dor, Deus estava preparando algo muito maior. O silêncio divino é como as horas mais escuras da noite, momentos que parecem durar para sempre, mas que inevitavelmente precedem a aurora. Imagine-se caminhando por um túnel interminável. Você pode não ver o fim, mas ele existe. A oração é o farol que mantém sua fé acesa, mesmo quando tudo ao redor parece sufocante. Não se trata apenas de pedir respostas, mas de encontrar conforto na presença de Deus, mesmo quando Ele não fala. Pense na semente que precisa ser enterrada na escuridão da terra antes de brotar. O silêncio de Deus é o solo fértil onde a fé é forjada. Muitos vivem a angústia da espera, oram e nada acontece. Parece que o céu se fechou, que a resposta não virá. Mas é justamente nessa hora que a oração se torna mais poderosa, não por suas palavras, mas pelo que ela faz dentro de você. Jó, após ter perdido tudo, não deixou de orar, não deixou de esperar. Mesmo diante de seus amigos, que insistiam que ele estava errado, Jó manteve sua fé inabalável. O que parecia silêncio era, na verdade, um convite para que Jó mergulhasse mais fundo em sua relação com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao final, Deus restaurou a sorte de Jó, dobrando o que ele tinha antes. A vida é cheia de momentos em que as respostas não vêm. Talvez você já tenha orado por algo por anos e nada mudou. Mas será que realmente nada mudou? A transformação não acontece apenas ao nosso redor. Ela começa por dentro. Deus usou o silêncio para transformar Jó de dentro para fora. O mesmo acontece com você quando, em meio ao desespero, você escolhe orar. Cada palavra dita em silêncio, cada lágrima derramada em oração, é como água sobre uma planta invisível, que um dia brotará e dará frutos. Talvez os frutos sejam diferentes do que você esperava, mas eles virão. É nessa perseverança que o verdadeiro milagre acontece. Imagine um rio que silenciosamente cava seu caminho através de uma montanha. Ninguém vê o trabalho incessante da água, mas com o tempo, a montanha cede e um novo caminho é aberto. A oração é como esse rio. Aos olhos humanos, nada parece estar acontecendo, mas aos poucos, o impossível é moldado. O silêncio não é uma negação, é um espaço onde Deus trabalha de forma invisível. É preciso lembrar que até mesmo Jesus, em momentos cruciais, experimentou o silêncio de Deus. No jardim do Getsêmani, sua oração foi marcada por uma angústia profunda, e ainda assim, ele orou. Não foi a resposta imediata que mudou a história, mas a disposição de Jesus em continuar orando e se submeter. O silêncio de Deus, então,
não é o fim da história. Ele é parte do processo. Assim como o silêncio entre as notas de uma música cria a harmonia, o silêncio de Deus entre nossas orações constrói algo maior do que podemos imaginar. A história de Jó termina com a revelação de que, mesmo quando não ouvimos Deus, Ele está escrevendo capítulos invisíveis da nossa jornada. Jó nunca foi o mesmo após seu encontro com o silêncio de Deus, e você também não será. Número 6. Quando oração e ciência colidem. Vivemos em um mundo onde a ciência parece ter respostas para quase tudo. Tecnologias avançadas, descobertas médicas, explicações para fenômenos que antigamente eram considerados mistérios. Mas o que acontece quando a oração parece desafiar essas leis científicas? Quando uma cura inesperada, uma mudança inexplicável ou uma intervenção divina vai além do que a ciência pode explicar. A oração e a ciência, muitas vezes vistas como opostas, podem colidir de maneiras que revelam algo muito maior do que a lógica humana pode compreender. Um dos maiores exemplos dessa colisão está nas histórias de pessoas que, após receberem diagnósticos médicos definitivos, experimentaram curas que desafiaram toda a lógica científica. Um caso que vem à mente é o do filho do oficial, relatado no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 50 ao 53. Esse menino estava à beira da morte, e não havia nada mais que a medicina da época pudesse fazer por ele. Mas bastou uma palavra de Jesus, e a criança foi curada. O oficial confiou em uma palavra de poder, uma oração não tradicional, mas uma súplica de fé. O que a medicina não conseguiu resolver, a oração superou. Aqui, podemos imaginar uma metáfora poderosa. Pense na oração como uma chave e na ciência como uma porta. A ciência explica como a porta foi construída, os materiais usados, as suas funções, mas a oração é a chave que, mesmo sem entender todos os mecanismos, consegue destravar o impossível. O erro que muitos cometem é acreditar que, se a ciência não pode explicar algo, então isso não pode ser real. Mas o reino de Deus não está limitado às leis físicas que conhecemos. A oração é a chave que abre portas para uma realidade que a ciência, por si só, não pode alcançar. E essa colisão entre a oração e a ciência não é uma forma de diminuir o valor da ciência. Muito pelo contrário. A ciência é um presente de Deus, um instrumento que usamos para compreender a criação e desenvolver meios de melhorar a vida humana. No entanto, existem limites para o que ela pode alcançar. Oração e ciência não precisam ser inimigas, elas podem, de fato, coexistir. A ciência é a exploração do mundo físico, enquanto a oração nos conecta com o espiritual, com o invisível, com o que está além das fronteiras da lógica. Quando ambos se encontram, o impossível se torna possível. Outro exemplo prático são os inúmeros relatos de pessoas que, após serem desenganadas pelos médicos, encontram cura através da oração. Não se trata de magia, mas de uma interação entre o natural e o sobrenatural. Quando médicos dizem que não há mais esperança, a oração se torna a resposta que ultrapassa diagnósticos. Pense em um paciente terminal que, após todos os recursos científicos serem esgotados, encontra na oração uma nova força. Não é raro ouvir histórias de pessoas que, de maneira milagrosa, superaram doenças incuráveis, deixando médicos perplexos. A oração não ignora a ciência, mas às vezes vai além do que a ciência pode prever ou explicar. Podemos comparar essa situação a uma corrente elétrica. A ciência é como os fios que conduzem a eletricidade, permitindo que a energia flua de maneira controlada. Mas a oração é como um raio, poderosa, imprevisível e capaz de ultrapassar os limites do que os fios podem suportar. Quando a ciência atinge seus limites, a oração não está presa a esses mesmos limites. Ela vai além, quebrando barreiras e abrindo caminhos onde antes não havia nenhum. E essa relação entre oração e ciência se manifesta também em nossas escolhas diárias. Quantas vezes você já se deparou com uma situação em que os fatos diziam que não havia saída,
As provas estavam diante dos seus olhos, os números, as estatísticas, tudo mostrava que o fracasso era certo. Mas, mesmo diante de todos esses dados, você orou. E de alguma forma o improvável aconteceu. Pode não ter sido uma cura milagrosa, mas foi uma resposta, uma solução, um caminho inesperado. É a colisão da fé com a razão, onde Deus nos mostra que Ele pode trabalhar tanto nas leis que Ele mesmo estabeleceu quanto acima delas. Portanto, a oração não é uma negação da ciência, mas um lembrete de que existe algo maior que rege todas as coisas. A oração nos conecta com esse algo maior, com a mente criadora por trás do universo. E quando a ciência atinge seus limites, a oração continua, abrindo portas e caminhos que desafiam a compreensão humana. Número 7. Oração transforma inimigos em aliados. É fácil pensar que certos relacionamentos estão além de qualquer esperança. A dor, a traição, a falta de compreensão parecem criar muros intransponíveis entre pessoas. Mas e se a oração fosse a chave que transforma até o mais feroz inimigo em aliado? A Bíblia está repleta de histórias de inimigos transformados em amigos, e uma das mais poderosas é a de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos, alguém cuja missão era destruir a fé que muitos seguiam. No entanto, algo aconteceu. Uma intervenção divina, respondendo à oração dos crentes, transformou esse inimigo em um dos maiores propagadores do Evangelho. Atos capítulo 9, versículos 11 ao 15. A transformação de Saulo em Paulo é um exemplo vívido de como a oração pode alterar o curso de relacionamentos que parecem irreparáveis. Imagine por um momento o que deve ter passado pela mente de Ananias, o homem que Deus enviou para restaurar a visão de Paulo. Ele sabia da reputação de Paulo, sabia que aquele homem havia sido um inimigo cruel, mas ele também sabia do poder da oração e da direção divina. E foi através da obediência em oração que Ananias estendeu a mão a Paulo, ajudando-o a dar os primeiros passos em sua nova vida. É aqui que vemos o milagre da reconciliação. A oração não só mudou o coração de Paulo, mas também moldou o coração de Ananias para aceitar e colaborar com aquele que antes era seu perseguidor. A oração tem esse efeito transformador. Ela não apenas suaviza os corações daqueles que nos ofenderam, mas também muda a nossa própria disposição em relação a eles. Um exemplo prático que muitos podem ter vivido é a relação com colegas de trabalho ou familiares com quem as tensões parecem irreparáveis. A oração, nesse caso, atua como uma ponte invisível, conectando corações que foram despedaçados pela mágoa. À medida que oramos por aqueles que nos feriram, algo começa a mudar. Não é um processo instantâneo, mas aos poucos a oração dissipa o rancor e traz à tona uma nova perspectiva, um novo desejo de entender o outro. Pense em uma árvore que, com o tempo, teve suas raízes entrelaçadas em pedras duras. À primeira vista, parece impossível que a árvore possa crescer ali. Mas aos poucos as raízes começam a encontrar pequenos espaços, se expandindo, abrindo caminho até que, por fim, a árvore cresce forte, contornando os obstáculos. A oração funciona da mesma maneira em relacionamentos difíceis. Ela encontra espaços em meio às rochas de desentendimentos, mágoas e orgulho, e aos poucos vai criando espaço para a reconciliação. O que parecia impossível, uma relação sufocada pelo ódio, começa a florescer novamente. Outra lição poderosa que encontramos na transformação de inimigos em aliados através da oração é que, às vezes, a pessoa que mais precisa ser transformada somos nós mesmos. O Evangelho nos ensina a amar nossos inimigos, mas isso é impossível sem oração. Orar por aqueles que nos machucaram é um ato de coragem e humildade, porque a oração não só transforma o outro, mas também nos transforma. Quando Jesus nos instruiu a orar por nossos inimigos, Mateus capítulo 5, versículo 44, Ele não estava apenas nos pedindo para fazer algo difícil, Ele estava nos dando a chave para a cura interior. Ao orarmos por aqueles que nos prejudicam, nossos corações são purificados do rancor, do ressentimento e da vingança. E isso não significa que todos os inimigos se tornarão automaticamente aliados,
mas a oração cria a oportunidade para que isso aconteça. Imagine um campo de batalha onde, de repente, há uma trégua. A oração cria essas tréguas no campo de batalha dos relacionamentos, momentos em que há uma pausa no conflito, e nessa pausa, Deus pode trabalhar. Assim como aconteceu com Paulo, que passou de perseguidor a pregador, a oração cria o espaço necessário para que Deus transforme até mesmo os corações mais endurecidos. Talvez você tenha uma pessoa em mente agora, alguém com quem as coisas parecem não ter solução. Um amigo perdido, um familiar distante, ou até um colega que se tornou rival. A oração pode ser o início de uma transformação que você nem sequer imaginava. Não é garantido que essa pessoa se tornará seu aliado de imediato, mas a oração abre a possibilidade, e quando a possibilidade está nas mãos de Deus, o impossível se torna possível. A oração é a ponte entre inimigos e aliados, e enquanto você ora, Deus trabalha em ambos os corações. Número 8. Oração destrói ciclos de maldição e falência. A vida muitas vezes parece seguir em ciclos repetitivos, onde certos padrões negativos se perpetuam de geração em geração. Para muitos, esses ciclos podem ser de falência, fracasso, ou até mesmo maldições que parecem seguir uma família ou um indivíduo por toda a vida. Mas a oração é a arma mais poderosa que temos para romper esses ciclos. Ela não só quebra as correntes que nos prendem, mas também cria novos caminhos de liberdade e restauração. O exemplo de Jabez é um dos mais claros na Bíblia. Seu nome significava dor, e sua vida parecia destinada a ser marcada por isso. Mas em oração, ele pediu a Deus que o livrasse do mal e o abençoasse. E Deus concedeu o pedido de Jabez, rompendo o ciclo de dor que parecia predestinado. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. A história de Jabez nos mostra que, mesmo quando tudo ao nosso redor sugere que estamos presos a um destino inevitável, a oração pode reescrever essa história. Pense em uma estrada cheia de buracos e pedras, onde cada passo parece ser mais um tropeço. Agora, imagine que, de repente, uma nova estrada é aberta ao lado, completamente pavimentada e pronta para ser percorrida. A oração faz exatamente isso. Ela nos tira do caminho desgastado dos padrões negativos e nos coloca em uma rota nova, uma rota de bênçãos e prosperidade. O ciclo de maldição é substituído por um ciclo de graça. E o que são esses ciclos de maldição? Para alguns, podem ser problemas financeiros recorrentes, onde cada tentativa de progresso é frustrada. Para outros, podem ser questões familiares, onde os mesmos conflitos, vícios ou problemas de relacionamento se repetem geração após geração. Mas a oração atua como um martelo espiritual que quebra essas correntes invisíveis. Imagine que, a cada oração, uma dessas correntes enferrujadas e enfraquecidas vai se despedaçando até que um dia você está livre. A oração não apenas traz uma saída, mas destrói completamente a estrutura que sustentava o ciclo negativo. Podemos também olhar para a vida de Abraão, o homem que Deus prometeu abençoar grandemente, criando uma nova linhagem de bênçãos através de sua descendência. Ele orou e mesmo enfrentando a impossibilidade de sua esposa Sara ter filhos, Deus rompeu o ciclo de esterilidade que parecia definir seu futuro. E a oração de Abraão não apenas abençoou sua vida, mas a de todas as gerações que vieram depois dele. Gênesis capítulo 21, versículo 2. Isso nos ensina que a oração não apenas quebra ciclos de maldição em nossas próprias vidas, mas também afeta as gerações futuras. Quando oramos, estamos plantando sementes que nossos filhos e netos colherão. E a oração não é apenas um pedido de socorro, mas um ato de guerra espiritual. Quando enfrentamos ciclos de maldição ou falência, não estamos lutando apenas contra circunstâncias físicas, mas contra forças invisíveis que tentam manter essas correntes intactas. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A oração entra nessa dimensão invisível, onde o verdadeiro combate acontece. Ela desfaz pactos espirituais negativos,
correntes geracionais que muitas vezes nem percebemos que estão nos aprisionando. Há muitos exemplos práticos de pessoas que, após anos de luta, finalmente viram a transformação acontecer em suas vidas através da oração. Imagine alguém que passou a vida inteira lutando com dívidas, nunca conseguindo sair do vermelho, até que decidiu colocar suas finanças diante de Deus em oração. Aos poucos, portas começaram a se abrir, oportunidades apareceram e o ciclo de falência foi rompido. Ou então, uma família que por gerações lidou com o alcoolismo até que alguém decidiu orar fervorosamente, pedindo a libertação para sua casa. O que parecia ser um ciclo inquebrável foi destruído e uma nova história começou a ser escrita. Esses ciclos de maldição ou falência podem parecer invencíveis quando estamos no meio deles, mas a oração é como uma alavanca que move montanhas. A força que existe por trás de uma oração sincera é capaz de derrubar fortalezas que por gerações pareciam impenetráveis. E o mais incrível é que muitas vezes o ciclo negativo não só é quebrado, mas é transformado em um ciclo de bênçãos. Assim como Jabez passou de uma vida de dor para uma vida de prosperidade, a oração não apenas remove a maldição, mas traz abundância. Ao orarmos, não estamos apenas pedindo uma mudança temporária. Estamos ativando o poder de Deus para romper ciclos antigos e criar um novo legado, um futuro que não será mais marcado pelas falhas e limitações do passado. A oração é a chave que destranca o ciclo, nos permitindo viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós, livre das correntes do passado. Número 9. Oração reverte decisões de morte. Há momentos em que a sentença parece final, o diagnóstico chega, as portas se fecham e as circunstâncias parecem declarar que não há mais saída. Mas a oração tem o poder de reverter até as decisões mais definitivas. O que está selado aos olhos humanos não é o fim aos olhos de Deus. O rei Ezequias é um exemplo impressionante de como uma sentença de morte pode ser revertida por meio da oração. Quando o profeta Isaías lhe trouxe a mensagem de que sua morte era iminente, Ezequias não se conformou. Ele voltou seu rosto para a parede e orou intensamente a Deus, pedindo misericórdia. Deus ouviu sua oração e adicionou 15 anos à sua vida. Isaías capítulo 38, versículos 1 ao 5. Esse episódio nos ensina que mesmo quando o cenário parece irreversível, a oração pode mudar o curso da história. Imagine estar em um tribunal, onde o veredito já foi pronunciado. Não há mais apelação, o martelo do juiz já foi batido. A oração, porém, é como uma intervenção que vai além da justiça humana. Ela alcança o coração de Deus, onde a sentença pode ser alterada, onde a misericórdia pode reescrever o destino. Ezequias tinha uma sentença clara de morte, mas sua oração foi mais poderosa do que o decreto profético. A oração dele não apenas mudou sua própria vida, mas também impactou todo o reino de Judá. A metáfora aqui é a de um navio à deriva, sendo levado pelas correntes para um naufrágio certo. A oração, nesse cenário, é como um leme poderoso que pode redirecionar o curso, mesmo quando parece que o destino final é inevitável. Não importa quão forte seja a corrente, a oração tem a força para mudar o rumo. E esse redirecionamento não é apenas físico, mas espiritual. Quantas vezes nos sentimos à deriva, em meio a decisões, problemas ou até mesmo diagnósticos que parecem inescapáveis? Assim como o leme do navio muda o curso das águas, a oração pode nos levar para águas seguras, revertendo o caminho que parecia levar ao desastre. Outra história marcante de uma sentença de morte revertida é a de Jonas e o povo de Nínive. Deus já havia decretado a destruição da cidade por causa de seus pecados, e Jonas foi enviado para anunciar esse veredito. Mas, diante do aviso, o povo de Nínive se voltou para Deus em oração e arrependimento, e o que parecia uma sentença inescapável foi revogado. Deus viu a sinceridade do coração deles e desistiu de destruir a cidade. Jonas capítulo 3, versículo 10. Isso demonstra que, quando há oração sincera e arrependimento genuíno, até o julgamento mais certo pode ser anulado.
A oração não só pede por misericórdia, mas atrai o coração de Deus para agir de maneira inesperada. Se pararmos para pensar em nossas próprias vidas, há tantas decisões de morte que enfrentamos. Elas não precisam ser literalmente a morte física, mas podem ser o fim de um sonho, o término de um relacionamento, o fracasso de um projeto ou uma situação que parece estar desmoronando. A sensação de impotência diante de algo que parece final é esmagadora. Mas é exatamente nesse ponto que a oração traz a reversão. Como se estivéssemos olhando para uma ampulheta onde o tempo está se esgotando. E, de repente, Deus vira a ampulheta, concedendo mais tempo, mais vida, mais oportunidades. O impossível se torna possível através da oração. É importante lembrar que a oração não é uma garantia de que tudo será revertido conforme nossa vontade. Ezequias recebeu mais 15 anos de vida, mas isso não significa que todas as orações por cura ou extensão de vida sejam respondidas da mesma maneira. O poder da oração está, em última análise, na entrega à vontade de Deus. O milagre de Ezequias aconteceu porque seu coração estava sintonizado com a misericórdia e os planos de Deus. Quando oramos, colocamos nossas vidas nas mãos de um Deus que conhece o fim desde o começo. E mesmo que o resultado não seja o que esperamos, a oração nos dá paz em saber que Deus está no controle de todas as coisas. E essa paz é uma das maiores bênçãos da oração. Mesmo diante de sentenças definitivas, quando a reversão não acontece no físico, a oração nos transforma no interior. Ela nos dá força, esperança e uma confiança inabalável de que, independentemente do resultado, estamos seguros nas mãos de Deus. Como no caso de Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas sempre encontrou na oração a força para continuar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A oração reverte não apenas situações externas, mas principalmente o nosso coração, nos capacitando a enfrentar qualquer sentença com a certeza de que Deus tem o controle absoluto. A oração que reverte decisões de morte não é um truque mágico, mas um profundo ato de confiança em Deus. Ao orarmos, não estamos apenas pedindo uma mudança de circunstâncias, mas nos alinhando ao propósito divino, sabendo que Deus é capaz de transformar até as mais duras realidades em oportunidades para seu poder e glória se manifestarem. Número 10. A oração alinha o impossível com o propósito de Deus. Muitas vezes, olhamos para certas situações e rotulamos como impossíveis. As barreiras parecem tão altas, as circunstâncias tão intransponíveis, que ficamos tentados a acreditar que não há nada a ser feito. No entanto, o que chamamos de impossível, Deus chama de oportunidade. E a oração é o mecanismo que alinha nosso coração e nossa visão ao propósito dele, onde o impossível não só é possível, mas é parte do plano maior. José, o filho de Jacó, viveu uma série de impossibilidades. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente e esquecido em uma masmorra egípcia, seu destino parecia selado. Mas, através de sua fé constante e oração, o que parecia uma estrada para o fracasso se alinhou ao propósito maior de Deus. E José se tornou o segundo no comando de todo o Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 40. Essa história nos ensina que o impossível só permanece impossível até que Deus entra em cena. A oração é a ponte que conecta o que vemos com o que Deus vê. Imagine uma pessoa tentando olhar para o horizonte através de uma janela suja. Ela só consegue enxergar contornos borrados e sombras distantes. A oração é como limpar essa janela, permitindo que vejamos com clareza o que está além de nossas limitações. José, em sua caminhada, nunca perdeu a fé de que Deus tinha um propósito maior. Cada oração sua o alinhava um pouco mais com esse propósito. E o que parecia ser uma série de fracassos acabou se tornando o caminho para a redenção, não só de sua vida, mas de toda a sua família. E é exatamente assim que Deus trabalha. Ele transforma nossas impossibilidades em pontes para seus planos. Às vezes, o que estamos chamando de impossível
é apenas uma parte da jornada que Deus está usando para nos moldar e preparar para algo maior. Assim como uma semente precisa ser enterrada e passar pelo processo escuro de crescimento antes de brotar, nós também, em nossas orações, muitas vezes enfrentamos períodos de espera e aparente silêncio. Mas é nesse silêncio que Deus está alinhando os eventos, pessoas e circunstâncias de nossas vidas para que, no momento certo, o impossível se torne realidade. A oração nos faz entender que o impossível não é um obstáculo, mas uma oportunidade para que Deus mostre sua glória. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e soube que daria à luz o Salvador do mundo, sua resposta foi simples, mas poderosa: faça-se em mim conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Ela sabia que, aos olhos humanos, o que estava sendo anunciado era impossível, mas sua oração de submissão alinhou seu coração com o plano divino, permitindo que o impossível se realizasse. É isso que a oração faz. Ela nos coloca na posição de dizer sim aos planos de Deus, mesmo quando eles parecem ir além do que podemos compreender. Muitos de nós, em nossas vidas, enfrentamos impossíveis diariamente. Talvez seja um sonho que parece distante, uma cura que parece improvável, um relacionamento que parece irrecuperável. Mas a oração nos faz parar de olhar para o tamanho do problema e nos ensina a olhar para o tamanho de Deus. Assim como José, que foi do poço à prisão e da prisão ao palácio, o impossível é simplesmente um ponto no caminho, não o destino final. A oração nos permite confiar que Deus está usando cada passo da jornada para nos levar ao seu propósito. Uma metáfora clara disso é a de um mestre tecelão que está tecendo um grande tapete. De onde estamos, só vemos os fios emaranhados, as cores desordenadas. Mas o tecelão tem a visão completa. Ele sabe como cada fio, cada nó, cada detalhe se encaixa para criar uma obra-prima. A oração nos dá a confiança de que, mesmo quando nossa vida parece caótica e impossível, Deus está tecendo algo maior, algo que faz parte do seu propósito eterno. Quando oramos, entregamos os fios de nossas vidas nas mãos dele, confiando que ele sabe o que está fazendo. O impossível só é impossível quando olhamos para ele com os olhos humanos. Mas a oração nos eleva, nos dá a visão do céu, onde tudo faz sentido. Quando alinhamos nossas vidas com o propósito de Deus, começamos a perceber que o impossível é apenas o começo de algo maior. José não via o palácio quando estava na prisão, mas sua oração e sua fé o mantiveram conectado ao propósito de Deus. E, no tempo certo, o impossível se tornou o palco para a glória divina. Número 11. A oração rompe as correntes da vergonha e culpabilidade. Há momentos na vida em que as correntes da vergonha e da culpa parecem nos prender de uma forma que se torna quase impossível seguir em frente. É como se estivéssemos sempre arrastando um peso invisível, algo que nos impede de viver plenamente, de nos aproximarmos de Deus e de nos vermos livres para crescer. A oração, porém, é o instrumento que Deus nos deu para romper essas correntes e nos libertar do fardo da culpa. Um dos exemplos mais poderosos disso é o de Davi, após seu pecado com Batseba. Ele carregou a culpa de seu erro, mas foi através de uma oração sincera, registrada no Salmo 51, que Davi encontrou perdão e restaurou seu relacionamento com Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Davi não só pediu perdão, mas também pediu uma renovação total de sua essência. A oração tem o poder de nos despir da vergonha e nos vestir com a graça de Deus. Imagine alguém que carrega uma pesada mochila de pedras. Cada pedra representa um erro, uma falha, um arrependimento. A caminhada da vida torna-se exaustiva e a pessoa começa a acreditar que não há como continuar. Mas a oração é o ato de remover essas pedras, uma a uma, até que o fardo se torne leve. Assim como Jesus prometeu em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oração é o canal por onde deixamos nossos fardos aos pés de Jesus, e ele, em troca,
nos dá alívio e paz. Quando carregamos vergonha e culpa, muitas vezes acreditamos que somos indignos de nos aproximar de Deus. Mas a oração não exige perfeição, apenas sinceridade. Assim como o filho pródigo que, depois de se afastar e desperdiçar tudo, encontrou coragem para voltar ao Pai, nós também, através da oração, encontramos o caminho de volta. Aquele jovem carregava a vergonha de seus erros, mas, ao se aproximar do Pai, foi recebido de braços abertos e restaurado à sua posição. Lucas, capítulo 15, versículos 20 ao 24. A oração é essa jornada de retorno, onde, ao invés de condenação, encontramos o abraço de um Pai que nos acolhe e nos restaura. A vergonha nos faz acreditar que somos definidos pelos nossos erros, mas a oração nos lembra que somos definidos pela graça de Deus. Quando Davi orou, ele não só pediu perdão pelos seus pecados, mas também reconheceu a necessidade de ser restaurado completamente. Ele sabia que a culpa tinha o poder de corroer sua alma, mas também sabia que Deus era capaz de purificá-lo e torná-lo novo. A oração não é apenas um pedido de desculpas, é um pedido de transformação. Ela não apenas nos livra da culpa, mas também nos transforma de dentro para fora. Imagine um ferimento profundo que, sem o devido cuidado, começa a infeccionar. A vergonha e a culpa são como essa infecção, que se espalha e impede a cicatrização. A oração, nesse sentido, é o remédio que limpa a ferida, que remove a infecção e permite que a cura comece. Não se trata de ignorar os erros, mas de confrontá-los na presença de Deus, sabendo que Ele tem o poder de nos curar. Quando oramos, estamos aplicando esse bálsamo de cura em nossa alma, permitindo que a vergonha e a culpa sejam lavadas pelo amor e perdão divinos. Outro exemplo prático é a vida de Pedro. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro foi consumido pela vergonha e culpa. Ele havia falhado com seu mestre, o homem que havia prometido seguir até o fim. Mas foi através de um encontro restaurador com Jesus que Pedro teve sua vergonha rompida. Jesus o chamou para longe da culpa e o restaurou à sua posição de líder. João capítulo 21, versículos 15 ao 19. Pedro, que antes estava preso em suas falhas, foi liberto pela graça e capacitado para liderar a igreja primitiva. A oração, nesse contexto, é o espaço onde encontramos essa mesma restauração. Mesmo quando falhamos, Deus nos chama de volta, nos cura e nos capacita a seguir em frente. A oração rompe as correntes da vergonha, porque ela nos leva a reconhecer que nossos erros não são o fim da história. Quando oramos, não estamos apenas confessando nossas falhas, estamos abrindo caminho para a renovação. Assim como Davi, Pedro e tantos outros, encontramos na oração não apenas perdão, mas uma nova chance. A culpa e a vergonha nos dizem que o passado nos define, mas a oração nos lembra que Deus é especialista em nos dar novos começos. Número 12. Oração que transforma falhas em saltos de fé. Todos falhamos. O fracasso é uma parte inevitável da experiência humana e é algo que, muitas vezes, carregamos como um peso difícil de suportar. No entanto, a beleza da vida cristã é que a falha nunca é o capítulo final. A oração tem o poder extraordinário de transformar nossas falhas em saltos de fé, nos levando além do que achávamos possível, mesmo depois de termos tropeçado. Pense em Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que prometeu jamais abandoná-lo, mas na noite mais importante negou seu mestre 3 vezes. Essa foi uma falha esmagadora. Ele foi consumido pela culpa e pela sensação de derrota. No entanto, após a ressurreição, foi através de uma conversa profunda e cheia de graça com Jesus que Pedro encontrou sua restauração. João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Essa conversa, que podemos ver como uma oração, foi o ponto de virada para Pedro, transformando sua falha em um salto de fé que o impulsionou a liderar a igreja nascente. A falha, vista pela lente da oração, não é um fim, mas um trampolim. Imagine um atleta que, ao tentar saltar uma barreira, tropeça e cai. Ele poderia desistir ali, julgando-se incapaz, mas o que o distingue é a escolha de levantar,
ajustar sua postura e tentar novamente, dessa vez com mais força e foco. A oração é como esse momento de ajuste. É onde, após falhar, nos colocamos diante de Deus, reconhecemos nossos erros e Ele nos dá a força e a clareza para dar o próximo salto. A oração não nos condena pela falha. Ela nos fortalece para o que vem depois. Outro exemplo poderoso é o de Moisés. Ele falhou em seu primeiro ato de tentar libertar seu povo. Quando matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, Moisés foi forçado a fugir para o deserto, onde passou 40 anos em aparente isolamento. Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 15. Aos olhos humanos, parecia que seu erro o havia retirado do propósito de Deus para sempre. No entanto, foi no deserto, em meio à solidão e à oração, que Moisés encontrou uma nova revelação e um novo chamado. Sua falha não foi o fim, mas o início de um processo de transformação que o prepararia para liderar a maior libertação da história de Israel. A oração nos coloca em contato direto com a graça de Deus, que nunca nos define por nossas falhas, mas nos vê através do potencial que Ele colocou em nós. Falhar não significa que Deus desistiu de nós. Pelo contrário, é na falha que, muitas vezes, encontramos uma maior intimidade com Deus, porque a oração nos permite ser vulneráveis, honestos e dependentes dele. Quando Pedro negou Jesus, ele pensou que tinha arruinado tudo, mas a oração, o diálogo restaurador com Jesus, trouxe não apenas perdão, mas uma nova identidade para Pedro. Ele passou de alguém que negou seu Senhor a alguém que morreu por ele. Sua falha se transformou no trampolim para a maior demonstração de fé e liderança em sua vida. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você já se viu paralisado pelo medo de falhar novamente? A oração é o antídoto contra esse medo, porque ela nos lembra que não estamos lutando sozinhos. Ela nos conecta à força de Deus, que é capaz de nos levantar de nossas quedas e nos impulsionar adiante. Assim como Pedro foi restaurado por Jesus e Moisés foi chamado em meio ao deserto, sua oração pode ser o ponto de virada que transforma a falha em um salto de fé. Cada erro, cada tropeço, se torna uma lição, uma preparação para o que está por vir. A oração também nos ajuda a redefinir o que significa falha. Às vezes, o que vemos como um fracasso é, na verdade, uma parte do processo de aprendizado e crescimento que Deus está usando para nos moldar. Jó, por exemplo, não falhou moralmente, mas foi provado de maneiras que o fizeram questionar tudo. Ele orou, questionou e conversou com Deus. E no final, Deus restaurou não apenas suas posses, mas também sua fé e entendimento. Jó, capítulo 42, versículo 10. O que parecia ser um fracasso total se tornou o terreno fértil para uma fé mais profunda e uma vida renovada. Quando falhamos, é fácil querer fugir, nos esconder e evitar confrontar nossos erros. Mas a oração nos chama a nos colocar diante de Deus, mesmo com nossas falhas, e a permitir que Ele transforme nossas fraquezas em novas oportunidades de crescimento. Assim como a escuridão da noite dá lugar à luz da manhã, a oração transforma o período mais escuro de nossa vida em um novo amanhecer. E ao invés de carregar o peso da falha, encontramos a leveza de saber que Deus está ao nosso lado, pronto para nos impulsionar para o próximo salto de fé. Número 13. A oração move o coração imutável de Deus. Às vezes nos perguntamos se nossas orações realmente têm algum efeito. Se Deus é soberano, imutável em sua essência e plano, como a nossa oração pode fazer a diferença? A resposta está no mistério e na maravilha da relação que Deus escolheu ter conosco. Embora Deus seja imutável em seu caráter e propósito, a oração é o canal que Ele criou para que possamos participar de sua obra e, de maneira surpreendente, mover seu coração em determinadas situações. Um dos exemplos mais poderosos disso é encontrado na história de Jonas e o povo de Nínive. Deus havia decretado a destruição da cidade por causa de sua maldade. Mas quando os habitantes de Nínive se arrependeram e oraram fervorosamente, Deus mudou seu plano e poupou a cidade. Jonas capítulo 3, versículo 10. Esse evento mostra que, apesar de Deus ter um plano geral,
Ele abre espaço para nossas orações e arrependimento, permitindo que seu coração seja tocado. A oração, neste contexto, não altera o caráter de Deus, que é sempre justo e misericordioso, mas permite que sua misericórdia se manifeste de maneiras que talvez não se revelassem sem a intercessão. É como se estivéssemos em um barco à vela no vasto oceano. O vento sopra, representando os planos imutáveis de Deus, mas as velas que nós levantamos através da oração podem nos mover de forma a capturar mais desse vento. Não mudamos o vento, mas mudamos a maneira como nos movemos por ele. Outro exemplo profundo dessa verdade está na intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Deus havia planejado destruir essas cidades devido à sua extrema maldade, mas Abraão, em um diálogo ousado com o Senhor, intercedeu por seus habitantes, pedindo que Deus poupasse a cidade se houvesse pelo menos 10 justos. Gênesis capítulo 18, versículos 22 ao 33. A oração de Abraão não alterou a justiça de Deus, mas influenciou a maneira como sua justiça foi aplicada. Embora a cidade não tenha sido salva por falta de justos, o fato de Deus ter permitido esse diálogo mostra o quanto ele valoriza nossa intercessão. A oração é, de certa forma, uma parceria entre nós e Deus. Ele, em sua soberania, nos convida a orar, a interceder, a nos preocuparmos com as situações e pessoas ao nosso redor. E muitas vezes, vemos que nossas orações realmente fazem a diferença. Não porque Deus seja indeciso, mas porque Ele escolhe agir em resposta ao clamor de seus filhos. Imagine uma criança pedindo algo ao pai. O pai pode já ter um plano estabelecido, mas o pedido sincero de seu filho pode influenciá-lo a modificar ou adaptar suas ações sem comprometer seu caráter ou intenção. Um exemplo prático disso está nas muitas histórias de famílias que, diante de diagnósticos médicos devastadores, se uniram em oração. Às vezes, os médicos já haviam dito que nada mais poderia ser feito, mas após fervorosas intercessões, Deus trouxe cura ou restauração de maneiras que desafiaram as previsões humanas. Embora a vontade de Deus seja sempre perfeita, a oração abre portas para que vejamos sua bondade e misericórdia se manifestarem em nosso favor. A metáfora do agricultor se aplica aqui. Deus é como o agricultor que sabe o que plantar, quando plantar e como cuidar de suas colheitas. Mas a oração é como a chuva, que, quando pedida no tempo certo, acelera o crescimento da colheita. O agricultor já planejou tudo, mas a chuva pode trazer um crescimento mais rápido, uma colheita mais abundante. Assim, a oração não muda o agricultor, mas influencia o processo. Deus, como o agricultor, já conhece o fim desde o começo, mas nossa oração faz parte desse processo de crescimento e frutificação. Muitos podem pensar que, se Deus já sabe de tudo, a oração seria desnecessária. Mas é justamente o contrário. A oração não é apenas sobre pedir coisas a Deus, é sobre se relacionar com Ele, entrar em sua presença e alinhar nosso coração ao dele. Quando oramos, não estamos tentando convencer Deus a mudar seus planos, mas estamos participando da forma como esses planos se desenrolam em nossas vidas. E o mais belo é que, em sua graça, Deus nos dá o privilégio de ver que nossas orações podem realmente mover sua mão e mudar situações. Deus continua sendo o mesmo, justo, misericordioso e cheio de amor. Mas a oração nos permite tocar o coração de Deus, nos conectando com sua vontade e permitindo que sua compaixão se manifeste de maneiras que nem sempre compreenderíamos à primeira vista. Assim, quando nos sentimos impotentes diante das situações impossíveis, é bom lembrar que Deus, em sua imutável soberania, está sempre pronto para responder ao clamor sincero de seus filhos. Número 14. Oração muda a natureza do medo para a coragem sobrenatural. O medo é uma das emoções mais paralisantes que podemos experimentar. Ele nos impede de avançar, nos faz duvidar e nos coloca em um estado de constante incerteza. No entanto, a oração tem o poder de transformar esse medo em coragem sobrenatural, uma força que vai além do que podemos gerar sozinhos. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, prestes a enfrentar a cruz, ele estava profundamente angustiado. Ele sabia o que estava por vir,
e sentia o peso do sofrimento que se aproximava. A Bíblia relata que Jesus, em um momento de extrema agonia, orou tão intensamente que seu suor tornou-se como gotas de sangue. Lucas capítulo 22, versículo 44. Naquele momento de profunda oração, o medo que Jesus sentia foi transformado em uma coragem sobrenatural que o capacitou a enfrentar a cruz e cumprir o propósito de Deus. A oração, nesse caso, não removeu a dificuldade. Jesus ainda teve que enfrentar a cruz. No entanto, a oração o fortaleceu para enfrentar o que parecia impossível. Essa é a grande lição. A oração não necessariamente elimina nossos medos, mas nos equipa para enfrentá-los com uma coragem que não vem de nós mesmos. Imagine um escudo invisível que, embora não elimine os ataques, nos protege de sermos derrotados por eles. A oração é esse escudo que nos permite caminhar pelo meio do medo, com a confiança de que não estamos sozinhos e que Deus está nos capacitando. Pense em Davi enfrentando Golias. Todos os soldados de Israel estavam tomados pelo medo. Eles viam o tamanho do gigante e tremiam, incapazes de agir. Mas Davi, mesmo sendo jovem e inexperiente em batalha, tinha algo que os outros não tinham: uma fé fundamentada em oração. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Davi não era destemido por natureza, mas a oração o conectou à coragem sobrenatural necessária para enfrentar o que parecia impossível. Ele sabia que com Deus o medo não teria a última palavra. Muitas vezes nosso medo nasce da sensação de que estamos sozinhos ou de que as circunstâncias estão além do nosso controle. A oração, porém, muda essa perspectiva. Quando oramos, deixamos de olhar para a imensidão do problema e começamos a focar na grandeza de Deus. É como estar em um barco, em meio a uma tempestade. O medo diz que vamos afundar, mas a oração nos lembra de que o capitão do barco é capaz de acalmar as águas. A oração nos eleva acima do medo, nos permitindo enxergar com a perspectiva divina. Mesmo que o vento continue soprando, sabemos que estamos seguros. Outro exemplo prático de oração que transforma medo em coragem é encontrado na história de Gideão. Ele era um homem comum, sem grandes qualificações, e estava escondido com medo dos midianitas quando o anjo do Senhor o encontrou e disse que ele lideraria a libertação de Israel. Juízes capítulo 6, versículos 11 ao 14. Gideão não se via como um guerreiro, mas através da oração e do diálogo com Deus, sua fraqueza foi transformada em força. Ele passou de alguém que se escondia com medo a um líder corajoso que, com apenas 300 homens, derrotou um exército inimigo imenso. O medo foi transformado em coragem sobrenatural através do relacionamento com Deus. Essa coragem sobrenatural que a oração nos dá não significa ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. É como um corredor que sente o cansaço durante a maratona, mas sabe que pode contar com a força de algo maior para continuar correndo até o final. A oração nos dá essa força extra, essa perseverança para seguir adiante, mesmo quando tudo dentro de nós nos diz para parar. Ela não nega a existência do medo, mas o coloca em seu devido lugar, subjugado pela confiança em Deus. Em nossas vidas cotidianas, podemos enfrentar situações que geram medo. Mudanças inesperadas, diagnósticos médicos assustadores, desafios financeiros ou até mesmo conversas difíceis que precisamos ter. O medo é real, mas não precisa ser o comandante de nossas ações. A oração transforma esse medo, nos lembrando de que não estamos lutando sozinhos. Assim como Davi, Gideão e Jesus encontraram coragem em momentos de extrema adversidade, nós também podemos acessar essa mesma fonte de força. A oração nos conecta à coragem sobrenatural que vem de Deus, nos permitindo enfrentar gigantes, tempestades e desafios com uma força que vai além do que podemos imaginar. Mesmo quando o medo nos alcança, a oração é o que nos capacita a dar o próximo passo com confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando cada movimento e transformando o impossível em possibilidade.
Número 15. A oração não muda, apenas circunstâncias. Muda você. Muitas vezes nos aproximamos de Deus em oração com o objetivo de mudar algo ao nosso redor. Uma situação difícil, um relacionamento desgastado ou até mesmo um problema financeiro. No entanto, a verdadeira essência da oração vai além de transformar as circunstâncias. A oração, na sua profundidade, muda primeiramente quem somos. Ela nos molda, nos refina e nos prepara para viver de acordo com o propósito de Deus. Um exemplo poderoso disso é Moisés, que passou 40 dias no Monte Sinai, em comunhão direta com Deus. Quando ele desceu, seu rosto brilhava com a glória de Deus, tão intensamente que ele teve que cobri-lo com um véu. Êxodo capítulo 34, versículos 29 ao 35. A oração, nesse caso, não mudou o povo, mas transformou Moisés de dentro para fora. A verdadeira transformação que a oração oferece não é sempre visível de imediato, mas, como um fogo refinador, ela trabalha nas áreas mais profundas de nossa alma. Imagine um ferreiro moldando uma espada. O metal bruto passa por um processo de calor intenso, martelamento e resfriamento, até que finalmente se torne uma lâmina afiada e perfeita para seu propósito. Assim é a oração. Cada vez que nos colocamos diante de Deus, Ele nos molda, tira as impurezas e nos faz mais parecidos com Cristo. Às vezes entramos em oração esperando que Deus mude o cenário ao nosso redor, mas Ele está nos mudando para que possamos enfrentar qualquer cenário que venha pela frente. Outro exemplo poderoso está na vida de Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse um espinho na carne, uma aflição que ele carregava. No entanto, a resposta de Deus não foi remover a dificuldade, mas transformá-lo em alguém que entendesse que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A oração de Paulo não mudou sua circunstância, mas mudou sua perspectiva e o preparou para ser mais resiliente, mais forte espiritualmente. Às vezes, Deus não remove os desafios que pedimos em oração, porque Ele está usando esses desafios para nos transformar em versões mais fortes e preparadas de nós mesmos. Pense em como a oração molda nosso caráter. Ao orar por paciência em momentos de dificuldade, Deus não necessariamente apressa o processo, mas nos transforma para que possamos suportá-lo com graça. Quando oramos por sabedoria, Ele não muda imediatamente as decisões que temos que tomar, mas nos dá uma nova maneira de pensar, uma mente mais alinhada com sua sabedoria. A oração nos transforma para sermos mais como Cristo, nos equipando para lidar com as situações com uma nova perspectiva, em vez de simplesmente removê-las. A transformação que a oração traz não é apenas espiritual, mas também emocional e mental. Quando nos colocamos diante de Deus, Ele trabalha em nossas emoções, trocando a ansiedade pela paz, o medo pela coragem e o desespero pela esperança. A Bíblia nos exorta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Note que o resultado da oração não é necessariamente uma mudança externa, mas uma paz interior que transcende as circunstâncias. A verdadeira mudança acontece dentro de nós. Essa mudança interior, proporcionada pela oração, nos prepara para enfrentar qualquer situação com uma nova perspectiva. É como um soldado que, ao ser treinado intensamente, não se torna apenas fisicamente forte, mas mentalmente resiliente e preparado para qualquer batalha. Da mesma forma, a oração nos treina para enfrentar as batalhas da vida, não removendo os desafios, mas nos dando a força interior para superá-los. E essa força não vem de nós mesmos, mas da transformação que Deus opera em nós através do tempo que passamos com Ele em oração. Um exemplo prático disso está nas pessoas que, em meio a grandes adversidades, se tornam pilares de força e esperança para aqueles ao seu redor. Eles não são imunes aos problemas, mas a oração os transformou de tal maneira
que são capazes de manter a paz em meio ao caos. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você mesmo já tenha experimentado essa transformação. Momentos em que, mesmo sem ver a solução imediata, sua fé e sua paz interior permaneceram inabaláveis. Isso é o poder da oração, não apenas para mudar o que acontece fora de nós, mas principalmente para mudar o que acontece dentro de nós. Portanto, a oração não é apenas um instrumento para pedir mudanças externas, mas uma ferramenta que Deus usa para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar. Ao final de uma jornada de oração, podemos perceber que a maior mudança aconteceu em nós. E quando somos transformados, estamos prontos para enfrentar qualquer circunstância que venha, com coragem, paz e confiança, sabendo que Deus está no controle de tudo. Se você chegou até aqui, significa que está buscando mais sobre o poder da oração e como ela pode transformar sua vida. Então, não pare agora. Aqui na tela estão 2 vídeos que vão te levar ainda mais fundo nessa jornada de fé e transformação. Clique em um deles e continue descobrindo como a oração pode abrir portas e trazer respostas surpreendentes. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua caminhada com Deus.